Pessoal, fazer aquela recapitulaçãozinha básica. Estamos estudando escatologia, doutrina bíblica que estuda as últimas coisas, né? Estamos aí de uma forma sistemática olhando a partir da profecia que se encontra lá em Daniel. Ai, que coisa, gente. Se desconectar e conectar, será que pega, não? Acho que não, né? Aí, opa. Então vamos lá, enquanto o pessoal vai... Tentem se concentrar aqui, tá, turma? Ó, primeira parte que a gente viu para efeito de estudo foi uma profecia lá de Daniel, que é o número 1 ali, que é o número das... Fala sobre a profecia das 70 semanas de Daniel. Dessas 70 semanas, após essas 70 semanas, ia acontecer o quê nessa profecia? Isso. Vamos segurar o Lud e o Eud um pouquinho, porque eles sabem. Eu gostaria de ouvir mais o pessoal. Que profecia é essa? Diz o que é essa profecia? Oi? Vai o quê? Não. Boa tentativa. Claudete, você está doida para falar? Pode falar, Claudete. Que profecia é essa das 70 semanas? Então, para quê? O que vai acontecer depois desse tempo? Isso, vamos lá. Tiagão, fala aí, você que sabe. Isso, sobre a sua cidade, para quê? Depois dessas 70 semanas, o que ia acontecer? Isso. 70 semanas estão destinadas sobre o teu povo, sobre a tua cidade. E aí o Senhor fará cessar a iniquidade. Aí o pecado vai botar para fora. Isso tudo vai acontecer, né? Essa expiação do pecado de Israel. Então essa profecia é uma profecia importante, porque ela ainda não se cumpriu. Concordam? Ela precisa se cumprir. Até nós já estudamos. Ô, louco. Cadê o operador aqui do... Tá. Até onde nós já estudamos, a gente já está estudando o milênio. Até agora, já aconteceu essa expiação? Até onde a gente já estudou, já aconteceu essa expiação? Até onde a gente já estudou, já aconteceu. E quando que acontece isso de uma vez por todas? Isso é uma pergunta importante, não é? Quando vai ser o cumprimento disso? Por exemplo, qual que é? A gente viu ali 69 semanas, já passaram, certo? Desde quando saiu a ordem para reconstruir Jerusalém, até a entrada do Senhor Jesus Cristo lá em Jerusalém. Lembra que ele chora ao ver Jerusalém? Ah, Jerusalém, quantas vezes o Senhor quis reunir, né? E se você entendesse esse momento, né, mas você não quer, você não entende, por isso que ele chora, né? Porque era um momento importante para Israel reconhecer. Está funcionando, né? Então, já se passaram 69 semanas, houve um intervalo profético, como diz, Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Então, olha lá, ó. Número 1, 69 semanas das 70 já se passaram. Tudo bem? Número 2, um evento escatológico que já aconteceu importantíssimo, a vinda do rei, a vinda do Messias. Agora é importante lembrar que nessa primeira vinda de Jesus, ele já vem como rei. Ele tem a posição de rei, mas ele não vem como rei. Inclusive, essa é uma das dificuldades do povo judeu, entender que o Senhor Jesus é o Messias.
Porque ele não veio com pompa e circunstância. Ele não virá, mas ele não veio da forma como o pessoal achava que ele viria. Ele não veio de uma das famílias ricas de Davi. Ele era do primo pobre. Tá? É bom lembrar isso daí. O Senhor Jesus Cristo vem, ele é morto na cruz e ele ressuscita. Isso é um evento importantíssimo, tá? Ele funda o seu reino. E aí aquelas duas palavras que são importantes em relação ao reino de Deus, quais são? Duas palavras importantes. Vai cair na prova isso, pessoal. Duas palavras que são importantes em relação ao reino. Tu lembra, Luan? Quais são? Não? Não, aí são três. Não. São duas palavras importantes que falam sobre a realidade do reino hoje. Pessoal, seria muito bom se vocês trouxessem algo para anotar, né? Porque é uma escola, a gente faz isso, a gente traz coisas para anotar. Se você confiar na sua memória, alguns aqui não lembram que almoçaram ontem. E eu sei que nesse momento você está tentando lembrar o que você almoçou ontem. Pessoal, duas palavras importantes: já e ainda não. Por que já? Já e ainda não. Duas expressões importantes, né? O reino já foi inaugurado. Já existem pessoas desse reino vivendo hoje. Quem são? Os crentes. A verdadeira igreja. Os verdadeiros crentes já são cidadãos do reino. Tudo bem? Agora, por que ainda não? Porque ele não está concretizado, ele não está completado. Não foi feito todas as obras que ele precisa para estar completamente pronto. Estudar o milênio é entender que vai passar esse ainda não, e vai ser só já. Tudo bem? O milênio, ele é esse estabelecimento. O Senhor Jesus Cristo ali no número 2, ele vem estabelecer o já e vem dizer, mas ainda não na sua completude. Tudo bem? Isso é uma questão muito importante. E aí o número 3, outro evento importante. O que acontece aqui? Uma profecia de Joel se cumpre. Isso, o Senhor Jesus Cristo sobe e a ascensão é importante por quê? Porque os anjos, eles vão dar uma dica. Que dica eles dão? Você lembra como ocorre a ascensão? O Senhor Jesus estava falando ali no meio dos discípulos, e aí o que acontece? Oi? Aí ele começa a subir. E aí, como que ele desaparece? Ele é encoberto pelas nuvens. Aí os anjos, aparecem dois varões. Aí ele fala, varões, por que vocês estão olhando para o céu? Lembra que os anjos falam isso? E aí, o que mais que eles falam? Isso, então, peraí, eles estão dizendo o quê? E além disso, o que mais? A forma como ele vai voltar vai ser entre nuvens, por isso que eu botei a nuvenzinha ali. E depois a mesma nuvenzinha aparece ali no 5, tá vendo? Ah, vocês não tinham percebido. Oi? Vai ter uma música falando sobre essa questão das nuvens, né? Então, olha só. O Senhor Jesus Cristo, ele sobe entre nuvens. E os anjos falam, da mesma forma como vocês viram, ele subir, ele vai voltar. Tá? E aí, o que acontece ali? Logo depois que o Senhor Jesus sobe, alguns dias depois, desce o Espírito Santo. Tudo bem? O Espírito Santo é fundamental. O Espírito Santo, ele já existia antes do Pentecostes? O que vocês acham? Como que a gente pode provar que o Espírito Santo existia antes?
Isso, muito bom. Você vai ver também o Espírito tendo alguns ministérios interessantes. Por exemplo, o homem que foi chamado para preparar a parte artística do templo, para fazer a tapeçaria, para fazer o trabalho em bronze, em ferro e ouro, diz que o Espírito Santo estava sobre ele para dar habilidade para que ele fizesse uma tarefa bonita para Deus. Isso é uma coisa interessante. Existe essa questão de que Deus ele gosta de ver algo bonito, tecnicamente falando, né? Ontem a gente estava falando sobre isso no curso, né? A ponto de Deus capacitar um homem para que aquilo que ele fizesse, toda obra de tapeçaria, toda obra de metal, toda obra de madeira, ele tivesse habilidade, super habilidade para fazer. Então essa coisa às vezes que a gente vê, não, ó, faz aí qualquer coisa que é para Deus, ele aceita. Essa não é uma atitude bíblica, né? O Espírito Santo, então, aqui, ele não é simplesmente dado, ele é derramado abundantemente sobre a humanidade, especialmente sobre a igreja, tá bom? Isso também é uma profecia que se cumpre. E a descida do Espírito Santo dá início ao quê? A era da igreja, número 4. Nós estamos nessa era hoje. Tudo bem, pessoal? Tá legal? A era da igreja. A igreja, ela era algo misterioso. Ela era um mistério. As pessoas não sabiam como isso ia acontecer. E Paulo diz que aquilo que foi mistério, Deus executou. E era a igreja. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Tá? Quando a era da igreja acaba? No arrebatamento. E quais são os sinais que acontecerão para que ocorra o arrebatamento? Oi? Não haverá sinais para arrebatamento. Muito bom, Bia. Não haverá sinais para arrebatamento. Haverá sinal para quê? Para a segunda vinda ali, ó. No 8. Onde acontecerão, em que momento acontecerão esses sinais da segunda vinda? Durante o período da tribulação. Vocês lembram alguns dos sinais que vão acontecer? Oi? Isso. Agora, lembra que esse selo, a trombeta, coisa e tal, eles são, do ponto de vista profético, uma divisão para a gente entender que as coisas estão acontecendo, mas eles nem sempre vão ser alguma coisa visível. Isso é uma questão importante. Por exemplo, na aula passada, eu falei assim, qual é o sinal para o arrebatamento da igreja? Aí uma pessoa me falou uma coisa muito perspicaz. Quando se completar a plenitude dos gentios. Isso vai acontecer antes do arrebatamento? Com certeza. Só que ela não entra na categoria de sinal ou de sinais, porque normalmente o sinal é alguma coisa que é visível pela humanidade. A humanidade não verá, a humanidade como um todo, não verá a conversão do último gentio, concordam? Entenderam isso? Então não dá para dizer que isso é um sinal. Não, isso não é um sinal. Isso é algo que vai acontecer antes. Tudo bem? Agora, uma questão também importante que a gente tem que tomar cuidado é em relação a um fatalismo que pode acontecer na nossa cabeça de pensar assim, o mundo está muito ruim, o pecado está se proliferando, então já está chegando o fim. Gente, cuidado, porque na história, essas sensações de que estava chegando o fim, elas já ocorreram outras vezes. É verdade que do jeito que está acontecendo num sentido global do que nos outros no passado. Então, nesse sentido, há um aumento sim da impiedade, tá? Só que nós não podemos querer especular em relação a isso. Os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu lembro que quando eu estava estudando essa matéria, eu até ganhei alguns livros sobre isso, escatologia. O pessoal falando, por exemplo, quais são os reinos que virão? Dizem uma profecia que virão os reinos do norte, que virá contra Israel. Vocês já ouviram essa profecia?
Eu lembro que nesse livro, na época que ele foi escrito, foi na década de 70, 80, 90, basicamente na época de 80, que estava havendo aquela Guerra Fria entre Estados Unidos e a Rússia, a União Soviética, na realidade. Então, adivinha quem era do mal? Adivinha quem que era o Reino do Norte que vinha atacar Israel? Adivinha? Estados Unidos não. A União Soviética. Os Estados Unidos é bonzinho. Gente, o que aconteceu com a União Soviética? Se desfez, se desmembrou, entendeu? Então o pessoal escreveu uma tese, um livro inteirinho, dizendo que é vir da Rússia. Só que detalhe, vale a pena tomar um cuidado aqui. Hoje, quem está sendo mais bíblico em relação, por exemplo, ao movimento homossexual? Quem está mais, nesse ponto, quem está mais na mão do diabo? A Rússia ou os Estados Unidos? Estados Unidos, gente. Tem nenhum americano aqui não, né? Já vamos chamar de terrorista, né? Mas percebe que a história ela é algo dinâmico. Não adianta a gente querer fazer muita previsão. Teve outra... No final do livro ele está falando sobre essa coalizão de nações que formariam um governo único, que viriam contra Israel. O cara já falou que era o mercado comum europeu. Já tinham 9 nações que tinham aceitado participar do mercado comum europeu. Todas as nações da Europa, ó, tá vendo? Tá tudo vindo do norte. Só que o que aconteceu? Anos depois, não foi mais uma que aceitou, foram mais 4 que aceitou. Então passou a ser 13 nações. Ih, aí quebrou a teoria, né? Porque era para ser 10. Percebe o problema, pessoal, da gente querer fazer interpretação da Bíblia com base na história? Isso a gente não pode fazer, ao contrário, a Bíblia é que interpreta a história. A Bíblia é que interpreta a história, não a história e a gente vai lá para a Bíblia, tá bom? Tem, por exemplo, em Daniel a profecia de um carneiro que tinha 2 chifres muito grandes, aí veio um e quebrou os 2 chifres. Eu lembro que na época do 11 de setembro o pessoal estava usando essa profecia para falar, tá vendo? Os 2 chifres foram quebrados ali, estavam falando das torres gêmeas, olha só. Percebe, gente? Isso não é uma interpretação bíblica boa. Tá? Você está fazendo uma exegese, você está colocando no texto o que você acha. E temos que fazer uma exegese, ou seja, retirar e perceber o que o texto está falando. Tudo bem, pessoal? Beleza? Então, ó, era da igreja, arrebatamento, aí a história se divide em 2 cenários. É aquele negócio meio 24 horas. Enquanto está acontecendo um negócio, está acontecendo outro no céu. Enquanto está acontecendo na terra, com as nações e com Israel, e com aqueles crentes que era crente fajuto, que não era de verdade, esses crentes ficam. Os crentes de verdade sobem, são arrebatados, aí lá em cima passam por 2 eventos. Quais são? Primeiro, Tribunal de Cristo, depois, Bodas do Cordeiro. Tudo bem? Aí, então a igreja é purificada, ela casa, a noiva casa com o noivo, passa a viver para sempre com o Senhor. E enquanto isso na terra vai acontecer o quê? Primeira metade da tribulação, tudo vai ser a tribulação, mas na primeira metade o que acontece? O aparecimento do anticristo. Lembra, os crentes saem da terra. Como é que fica a terra sem nenhum crente? Fica um caos. Aí vai aparecer uma pessoa muito boa, um cara muito legal, de paz, um cara assim bem joia, que ama as pessoas, entendeu? E que vai dizer, gente, olha, Deus me enviou aqui, eu ia falar, o Pai me enviou, né? Para poder resolver esse problema aqui. Ele vai operar alguns sinais, do jeito que o povo gosta, sabe, levanta, empurra a cadeira, joga a muleta, ele vai fazer isso, do jeito que o pessoal gosta. E detalhe, sinal sempre confundiu o povo. Sinal sempre, milagre assim, sempre confundiu o povo, muitas vezes levando o povo ao erro.
Isso continua acontecendo hoje e o anticristo vai fazer a mesma receita. Tudo bem? Então, o que o pessoal vai dizer? Olha, esse cara, pô, de onde você, que nação é a sua? Ah, eu sou descendente, eu sou judeu. E sou descendente da tribo de Davi. Pronto, é esse. É o Cristo. Ele veio. Veio no momento que o mundo estava em crise. Percebe o problema aí, criado? Colocam esse homem como o gestor do mundo. E aí o que acontece na metade desse período? Que é o 13 ali. O que acontece na metade desse período? Oi? Isso, ele vai cometer o quê? Existe um termo que o Senhor Jesus Cristo falou lá em Apocalipse 24. Ele vai cometer o sacrilégio terrível. Isso daí é um termo interessante. Ele vai querer ser adorado. Tudo bem? Aí os judeus vão perceber que ele não é o Cristo, mas ele é o anticristo. É bom lembrar, pessoal, que hoje já existe anticristo. Hoje ele já existe, mas existe algo que impede dele se manifestar para o mundo. Esse algo que impede dele se manifestar para o mundo é a existência da igreja. A igreja atrapalha. Tudo bem? Quando não tiver igreja, porque se esse cara aparecer hoje, o que a igreja vai falar? Imagina, se esse cara aparecer hoje e fala, gente, eu consigo aqui resolver, olha, eu sou da tribo de Davi, o que a igreja vai fazer hoje? O que você faria hoje? Todo mundo, a igreja, os cristãos que estudaram escatologia, ó, eles vão olhar para esse homem e vão falar, ah, ele é o Cristo, vão fazer isso? O que eles vão fazer? Pô, esse cara é um pilantra, esse aí é o anticristo, ó, tá lá na Bíblia, coisa e tal. Então hoje não dá para ele aparecer também por causa disso. Ele vai aparecer no momento que as pessoas não vão perceber, não vão se ligar nisso. Por quê? Porque não estudaram escatologia. Entenderam? Ó, gente, vocês estão tendo uma informação aqui quentíssima. Importantíssima. Tanto é que o Senhor Jesus Cristo já disse que na nossa era viriam muitos dizendo que eram o Cristo. Nós temos no Brasil gente dizendo que é o Cristo. Tem esse daí que o pessoal até faz piada com ele, tudo, mas tem outros também, pessoal. Tem outros também, tá? Fora do Brasil tem um monte de gente dizendo que é o Cristo. Tem muita gente acreditando, seguindo ele. A gente tem que tomar cuidado, tá? Então, na segunda fase da tribulação, na metade da tribulação, esse homem, que é o anticristo, só que o mundo não sabe, ele vai querer adoração para ele. Ele vai dizer que as pessoas devem adorar ele, as pessoas devem se ajoelhar para ele. Israel perceberá então seu erro. Tudo bem? Israel vai dizer, esse cara não é o Cristo. E aí o que ele vai querer fazer com a nação de Israel? Exterminar. Tudo bem? Exterminar. Nesse período então se levantarão, e agora essa informação é importante que ela tem a ver com a aula de hoje. Se levantarão duas testemunhas que nós não sabemos quem é. Duas testemunhas. Elas aparecerão e começarão a pregar um evangelho eterno. Virá também, se levantarão 12.000 judeus solteiros, 12.000 de cada tribo de Israel, e eles pregarão o evangelho do reino para todo mundo. Esses 12.000 vezes 12 dá 144.000. Aí a confusão que existe hoje com os testemunhos de Jeová. Eles confundem a escatologia. Mas é lógico que eles confundem. Porque a interpretação deles não é uma interpretação linear. Não é uma interpretação
textual. A interpretação dele é: pega um versículo aqui, tenta encaixar com outro ali, pega mais outro ali, encaixa com esse aqui. Não vai funcionar. Tudo bem? Isso é importante porque a gente vai ver hoje de novo a repercussão na teologia do TJ aí. Ontem a gente estava brincando, não é Tribunal de Justiça, é Testemunho de Jeová. O que isso vai dar, inclusive na escatologia deles. Tudo bem? Tá? Então, o Senhor Jesus Cristo, no final desse período de tribulação, 144 mil, vão pregar o Evangelho em todo o mundo, então virá o fim. O fim do quê? O fim da tribulação. Tá bom? Tô ficando animado que o povo tá ficando participativo, tô gostando. Então, lá. No final, então, dessa tribulação, quando o Evangelho for pregado a todo mundo, o que vai acontecer? A segunda vinda. Perfeito. Vai ter sinal para a segunda vinda? Vai ter sinal. Isso o texto diz: como o relâmpago se move do ocidente até o oriente, não é assim? Ou seja, toda a língua verá, todo olho verá a língua. Todo olho verá, como é que a língua vai ver, né? Foram as mudanças de DNA que vão acontecer na tribulação. Então vai ter sinal, certo? Alguém lembra de algum sinal que vai acontecer antes da segunda vinda de Jesus? Fala, Sérgio. A batalha do Armagedon vai acontecer na segunda vinda. Agora, sinal antes. Oi? Guerras, rumores de guerra, terremotos, o escurecimento do sol. Lembra dessas passagens? Tá? Muitas dessas coisas estão acontecendo no final da tribulação, tá, pessoal? Beleza? O amor se esfriará. É que essa é uma profecia que fala bem sobre esse tempo, que é o final da tribulação, mas ele já tem algumas repercussões hoje. Né? Já tem. E é verdade que isso vai começar acontecendo. Só que olha que interessante. O que Mateus fala sobre a tribulação é que vai ser uma tribulação. Por exemplo, o mundo está passando por tribulação hoje. O que vocês acham? Você passa por tribulação hoje? Sim. Né? Só que diz lá que vai ser uma tribulação que nunca teve. Olha a gravidade, olha a intensidade dessa tribulação. Nunca teve uma tribulação como essa. Aí você fica pensando no passado. Quando você pensa, por exemplo, na peste bubônica, nas guerras mundiais. Quando você pensa nessa coisa, né, o holocausto. Quando você pensa nisso, olhar para o texto e ver, cara, isso foi fichinha em relação ao que vai acontecer, aí a gente fica impressionado. E, glória a Deus, nunca aconteceu como essa que vai acontecer, mas também nunca mais acontecerá. Glória a Deus, né? E aí, então, o Senhor Jesus Cristo volta com os santos dele, que já vêm montados em cavalos brancos, com vestiduras brancas, de linho finíssimo. E o que é o linho finíssimo? Oi? Não. Nesse texto ele diz, o que é o linho finíssimo dos santos? Os atos de justiça. Tudo bem? Isso o próprio texto diz. Então ele volta e aí ocorre o julgamento das nações. Ele reúne os sobreviventes da batalha do Armagedon. Existem seres humanos
que não quiseram se voltar contra Israel, que não quiseram atacar Israel. Deus está vendo. Muitos não quiseram, não é por covardia, eles não quiseram porque eles entendiam que Deus tinha algum propósito para Israel. Tudo bem? Esse julgamento vai ser no Vale de Josafá, é a concretização dessa profecia, tá? E depois, logo em seguida, o Senhor Jesus estabelece seu milênio. Então vamos lá, pode pôr para mim o slide. Lá em cima, no Vale do Megido, vai ocorrer a Batalha do Armagedon. E aqui embaixo, no Vale de Josafá, já perto de Jerusalém, vai ocorrer o julgamento das nações. Tudo bem, pessoal? Tá? Pode passar. Pode botar o slide todo, que é só recapitulação. No julgamento, Israel vai ser julgado nesse período. Quem serão julgados? Os israelitas que sobreviveram. Qual é o critério? Transgressão e incredulidade. Ué, mas incredulidade? Como assim incredulidade? Pô, os caras vão ver o anticristo. Os caras vão ver que tudo aquilo que estava profetizado está acontecendo. E ainda vai ter gente incrédula? Vai. Interessante isso, né? Olha a dureza do coração humano. Quem vai passar? Quem vai ser aprovado? Os aprovados são aqueles que creram que o Senhor Jesus era o Messias que eles deveriam ter crido. Entenderam isso? E vão esperar a salvação que vem do Senhor. Os aprovados entram no milênio e aí se cumprem as alianças que faltavam. Tudo bem? Os reprovados, está separado para eles treva, choro e ranger de dentes. Próximo para mim, pode pôr aí todos os. As nações de forma geral serão julgadas. Quem será julgado? Os gentios que sobreviveram à tribulação. Irmãos, lembra disso? Pastor Paulo ensinou. A população da terra vai ser reduzida. Você lembra disso? Ela já vai estar reduzida por causa da tribulação. Antes da batalha do Armagedon, a população da terra já está reduzida em que quantidade? Está na Bíblia. Oi? 1/3. Ó, olha só. Antes da batalha do Armagedon, 2/3 da raça humana já morreram. Por causa de todos os cataclismas, de tudo que vai acontecer no derramamento das taças, a abertura dos selos e toque das trombetas. Lembra disso? Vocês estudaram no período da tribulação isso. Sobreviveu 1/3 e muitos desse 1/3 vão se voltar contra Israel. O que vai acontecer com eles? Na batalha do Armagedon? Vão morrer. Olha a quantidade de gente que vai sobrar sobre a terra. Percebem? Então, a terra como forma, como meio ambiente, já vai estar bem detonada, certo? Muitas nações já estão completamente destruídas. Tudo bem? Mais de 2/3 da população, e aí alguns vão dizer até que são 5/4 da população já morreram. Perdão. 4/5 da população já morreram. Tô gaga ainda, né? Preciso de férias. 4/5, só sobrou 1/5 da população mundial. É muito ou é pouco? É pouco. Muito pouco, tá? E aí calcula isso comigo, pessoal. A terra toda, então, muitos desses que sobraram, que sobreviveram, vão ser julgados. Poucos que sobreviveram vão entrar. Essa daí, os aprovados vão entrar e vão começar a fazer parte do reino que o Senhor Jesus Cristo está estabelecendo. Os reprovados vão ser separados para o inferno. Tudo bem? Então, assim, vai ter gente que vai viver dos dois lados na batalha do Armagedon. Gentios que não quiseram atacar Israel vão viver. E alguns gentios que tentaram atacar Israel também vão viver, mas esses vão ser julgados e vão ser reprovados.
e vão para o inferno. Pegaram a ideia, gente? O que acontece então no milênio? O Senhor Jesus Cristo, vale a pena lembrar disso, gente. Ó, ele vai pegar aqui uma terra absolutamente desolada, absolutamente destruída, está totalmente detonada. O trabalho, então, a entrada no milênio é um trabalho de reconstrução. Mas não é só reconstrução espiritual, é reconstrução em todos os sentidos. Tudo bem? Agora, atenção, pessoal, atenção. O milênio não é a nova terra, que nós vamos ver mais na frente. A nova terra vai ser uma reconstrução milagrosa, poderosa que Deus vai fazer. Não é essa reconstrução que vai acontecer no início do milênio, porque essa ainda é a antiga terra. Entenderam isso? Isso é muito importante. Só que essa reconstrução será feita pelo Senhor Jesus. Então vai ser uma reconstrução boa, concordam? Entenderam isso? Muita coisa boa vai acontecer nessa reconstrução. O milênio vai ser uma benção. Passa para mim, Rod, por favor. O Senhor Jesus, pode botar o slide todo, reina sobre a terra. Vai ser um reino de paz, mas vai ser com justiça. Tem a regra, vai valer a regra. Cumpra-se a regra. Tá? Nós, e aí quando eu digo nós, quem? Os santos da era da igreja. Os salvos, os verdadeiramente salvos. Tudo bem? Esses funcionarão como servos, reinarão com o Senhor Jesus. E aí a terra vai ser reconstruída e repopulada. Agora, aqui nós vamos ter uma questão que nós não sabemos de forma completa. Me parece que a igreja, que é a igreja hoje, que já vai estar com o corpo glorificado, que já vai ter passado pelas bodas do Cordeiro, que vai chegar com o corpo incorruptível nesse momento histórico aqui, o Senhor Jesus disse uma coisa, que no reino, no porvir, os salvos, eles não se casarão, nem se darão casamento. Lembra disso? Lembra disso? Então, muitos estudiosos dizem que essa repopulação da terra não será provocada por nós, mas por aqueles que sobreviveram, aqueles que não atacaram Israel, aqueles que passaram pelo julgamento das nações e sobreviveram, eles vão repovoar a terra. Vocês entenderam isso? Como serão os relacionamentos entre os santos, que já estão com corpos glorificados? Gente, nós não sabemos. Uma coisa interessante é que muita gente confunde, dizendo, o Senhor Jesus diz, não se casam nem se dão em casamento, mas serão como os anjos. Aí tem gente que fala que anjo não tem sexo. Foi isso que Jesus disse? Isso é importante, tá bom? Então no reino nós vamos estar aqui, não está dizendo que nós vamos nos tornar seres assexuados. Ele está dizendo que isso não vai ser parte da nossa vida, não vai ser ênfase da nossa vida. Tudo bem. Entenderam isso? É legal como a escatologia ela explica essas outras coisas, tá? Então, nós serviremos ao Senhor, seremos sacerdotes com Ele, a terra será reconstruída e repopulada. Quem são então as pessoas que sobreviveram à tribulação? Israel e as nações. Tudo bem? Tudo bem? O verdadeiro Israel. Porque os israelitas que não creram, o que aconteceu com eles? No julgamento eles vão ser condenados. Passa para mim. O reino milenar será teocrático. Quem manda é o Senhor nos preceitos que se encontram na Bíblia. Vai valer? Vai. Só que agora vale de uma forma legal mesmo. Legal do ponto de vista de lei. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Tá? Várias profecias vão dizer que Jerusalém será a sede mundial do governo do Senhor Jesus Cristo.
é profetizado que o Senhor Jesus Cristo é que reconstruirá, por isso nós estamos aguardando. Isso é importante também porque é uma das alianças que Deus tem com Israel. Que Israel não só seria uma grande nação, mas ela teria uma posição de cabeça entre as nações. Ou seja, é a posição de liderança. Isso não se cumpriu até hoje, concordam? Entenderam isso? Quando foi que Israel se tornou uma grande nação durante a história? Qual foi o período que ela se tornou maior? Alguém lembra? Também. Mas influência? Não, não foi com Davi. Oi? Com Salomão. Tá, pessoal? Davi, ele começou e deixou tudo pronto para Salomão ser um grande rei. Tá? Então, gente, é interessante. Quando Roboão, ele assume, cara, ele tinha uma nação grande ali, poderosa, rica. Ele tinha condição de ser de continuar isso. O cara jogou tudo fora. Tá? Mas quando Salomão era rei, ele era rei de toda a terra. Os outros reis tinham que pedir permissão para Salomão para fazer alguma coisa? O que vocês acham? Não. Ele não era a cabeça das nações, isso é uma questão importante. Tudo bem? Essa profecia ela não se cumpriu em Salomão. Tudo bem, pessoal? Tá? Ela vai se cumprir no reino milenar. Por isso, pessoal, atenção. Por isso que a gente precisa entender, e aí eu não quero criticar pessoas que têm outras posições escatológicas, mas na minha visão, entender que virá um reino físico sobre a terra é absolutamente necessário para o cumprimento de algumas profecias que ainda não se cumpriram. Entenderam isso? Até a profecia de Daniel diz, ó, vai vir um rei, que o seu reino será eterno, tal, tal, tal. Isso não aconteceu fisicamente ainda, pessoal. Tudo bem? E isso precisa acontecer. E o reino milenar dá esse ambiente para que essas profecias se cumpram. Tudo bem? Entenderam? Então, na minha visão teológica, que eu creio que seja bíblica, entender que vai haver necessidade de um reino literal, físico, isso é fundamental para que algumas profecias se cumpram na sua completude, na sua totalidade. Entenderam, pessoal? Entenderam? Fala, irmã. Uhum. Isso, é esse ponto que a gente vai falar, importante, que é o seguinte. A irmã perguntou, eu vou repetir isso mais para o pessoal da internet, o pessoal tá querendo ouvir. Essa confusão que existe, então, do testemunho de Jeová, ele confunde o seguinte. Por exemplo, se você fizer tudo o que tem que fazer, porque é bom lembrar que a salvação é pelas obras, né? Dentro da filosofia. Se você cumprir tudo o que você tem que fazer, você não vai para o céu. Não é isso que o TJ diz? Quem que vai para o céu? Só os 144 mil. Gente, daí já está errado um monte, porque a Bíblia, o Senhor Jesus Cristo promete para a gente. Ó, vou preparar-lhes lugar. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não tivesse, eu fazia. Não é isso? Como que eles vão me dizer que eu não vou para o céu? Entendeu? Então, assim, é desdizer o que Jesus disse. Já começa aí. Tá? O que eles estão confundindo? Além disso, ou seja, Deus falou que o povo vai para o céu. Eles falam, não vai. Só os 144 mil. Aí já tem uma dificuldade aí. Tá? E detalhe, por que, onde está falando que os 140 só eles vão para o céu? Está dizendo que eles vão ser escolhidos para pregar o evangelho. Mas não está dizendo que são só esses que vão para o céu.
Tudo bem? Aí eles vão confundir a reconstrução que vai acontecer no reino com a reconstrução que Deus vai fazer com o cosmos, que é chamado de novo céu e nova terra. Põe para mim aquele slide da recapitulação, Rod, por favor. Aquele gráfico. Olha lá. Número 18. Eles estão confundindo o 10 com o 18. No final de tudo, quando houver o grande trono branco que a gente vai olhar, o Senhor Jesus Cristo, então, ele vai encerrar esse capítulo da história e ele vai reconstruir a terra e vai reconstruir o céu. Interessante isso, né? Vai haver uma nova terra e um novo céu. Então eles estão confundindo esse repovoamento, essa reconstrução com nova terra. É interessante lembrar uma coisa importante, nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Os textos que falam sobre essa reconstrução, eles não estão falando sobre o estado eterno, que é esse novo céu, nova terra. Eles estão falando sobre o reino. O reino. Tudo bem? Então, assim, eles estão confundindo uma coisa com a outra. Tá bom? Volta então lá para mim, Rod. Isso. Estabelecido pelo rei que virá, será um reino. Muita gente confunde esse texto de Lucas 17, 21. Abre lá, pessoal. Alguém pode ler o 20 e o 21, por favor? Alguém, por favor. Está entre vocês. O que ele está falando? Que o reino de Deus já. Só que esse já confunde, porque ele não está ainda de modo visível. Mas ele já veio completamente? Ainda não. Esses dois termos são importantes, tá? Essas duas expressões, tá bom? Já. O reino de Deus já está entre nós? Sim. Mas já está completo? Ainda não. Tudo bem, pessoal? Então ele hoje, ele é espiritual. No futuro ele será espiritual e físico. Tudo bem? Vai ter uma sede, vai ter um governo. Tudo bem? Vai ter um governante específico. Passa para mim então. Pode colocar o slide todo. Oi, alguém... Então, a gente vai ver isso já já. A pergunta do Anderson é se vai ter morte física no reino. A gente vai ver isso já já. O Messias vai ser o rei. Davi é o regente e Zorobabel vai ter uma posição de autoridade. Foi prometido para ele lá em Ageu, no capítulo 2. Zorobabel é como um anel de selar. Então ele vai ter uma posição de autoridade. Os santos governarão, julgarão e ministrarão, servirão. Os servidores públicos do mundo serão os santos. Já pensou que coisa? Eu fiquei pensando nisso esses dias, né? Vai ter trabalho no reino para os crentes ressurretos? Sim, nós é que vamos construir. Os seres humanos que ainda não foram glorificados vão participar dessa reconstrução? Vão também. Mas a responsabilidade, ou seja, quem vai administrar as verbas, quem vai administrar o maquinário, quem vai administrar toda a cadeia vai ser os santos, com corpos glorificados. Eu fiquei imaginando isso. Quanto tempo será que vai durar um trator? Mais de 4 anos, eu acho, né? É que não dá para a gente fazer muita reflexão, mas, gente, pensa no seguinte. Estava conversando com alguém, acho que foi com Moisés. Hoje é dito o seguinte: é mais barato você contratar uma van, terceirizar uma van, do que a prefeitura ter. Isso é verdade? Não.
É mais barato, sabe por quê? Porque quando a prefeitura compra uma van, o povo come com farinha essa van. O cara que vai dirigir, e é que eu estou dando hipoteticamente, tá? Não estou falando de alguém, não conheço ninguém aqui, tá? Mas isso acontece. Você vê que o que é da prefeitura nem sempre é bem cuidado. Não é verdade? Eu não estou falando que não é só bem cuidado pelo pessoal que usa, mas muitas vezes pela própria população. Você vai num parque, se coloca lá um banco novinho, o próprio povo detona o banco. Foi colocado um bebedouro. Para que serve bebedouro? Para beber água. Quebraram o bebedouro, aí o cara passa com sede depois e reclama. Pô, esse pessoal é da prefeitura. Agora você imagina num reino onde essas coisas não vão acontecer. Oi? Queima, né? Aí você fala, queimar ônibus é manifestação ou é depredação? Tem outro nome isso, né? É bom, né? É vandalismo. Ah, manifestantes tacaram fogo no ônibus. Não, isso não é manifestante. Manifestante sai na rua com o rosto desencapuzado, né? Para todo mundo ver, ó, eu sou contra. Isso é manifestante. Agora, tacar fogo no ônibus, queimar gente dentro, isso daí não é coisa de... Isso não é manifestação, isso tem outro nome. Imagina a justiça acontecendo. Esse vai ser o reino milenar. E aí que tá, vão cuidar bem do patrimônio público? Vai ter dinheiro para fazer manutenção? Vai. Turinho, depois Ana Cláudia. Vai sobrar dinheiro em caixa, isso daí vai ser... Gente, pensa bem. Vamos fazer um exercício legal aqui. O estádio de Brasília vai custar mais de 2 bilhões de reais. 2 bilhões de reais. Vamos supor que a gente pegasse alguns crentes fiéis. Tem crente que é bom na área de administração? Crente fiel. Tem. Vamos pegar esses 2 bilhões e botar na mão desses caras para eles construírem o estádio. O que vocês acham? Você acha que dá? É suficiente esse dinheiro? Dá para fazer uns 4. Gente, o mundo ele é rico. Só que o uso dessa riqueza na mão de quem está é que é outra história. Tá? Então, os súditos do reino, os crentes com corpos ressurretos reinarão com o Senhor durante o reino. E os súditos serão os salvos de Israel e das nações que estiverem vivos nessa segunda vida que passaram pelo julgamento das nações. Passa para mim, Rod, por favor. Alguém me chamou, desculpa, Ana. Perdão. Um pecado isso. Já estamos chegando lá. Agora, uma coisa importante vai acontecer no início do milênio, que vai afetar bastante a questão do pecado. O que vai acontecer? Satanás será preso. Isso vai ajudar? Importante isso, né? Oi? Sim. Tá preso. Não vai dar para botar a culpa no diabo, porque ele está preso. Não vai botar a culpa no governo, que só tem incorruptível. Oi? Só vai sobrar... nós temos 3 inimigos, né? Quais são? Oi? A carne, o que mais? Oi? O diabo e o que mais? Não, já foi. A carne, o diabo e qual outro? O mundo. 3 inimigos. O mundo, a carne e o diabo. O diabo está preso. O mundo só vai ter crente reinando. Absolutamente capazes e incorruptíveis. Pô, até dá para confundir o céu mesmo, né, com isso, né? Pensando na realidade que a gente está. Mas, vamos chegar lá. Só sobrou então a carne. Não da igreja, mas desses que sobreviveram, tudo bem? Esse governo será acessível a todos. Jerusalém é o centro do governo milenar e lá será o trono de Davi. Pode passar para mim?
será o centro da adoração mundial. O Templo de Jerusalém terá uma ênfase importante na história, mas dessa vez durará para sempre. Isso é importante porque na história, constrói templo, derruba o templo. Salomão construiu, aí depois construir o templo, derruba o templo. Não é assim? Em Herodes, quando Herodes reconstruiu o templo, era que número aquele templo? 1, 2 ou 3? 3, era o terceiro. Primeiro por Salomão, segundo por Zorobabel, terceiro por Herodes, o quarto pelo anticristo. Percebe? Aí vão construir o quinto, mas aí acabou. Tá? Durará para sempre. Próximo. Quem vai estar aqui? Os santos, que serão ressurretos e imortais, corpos glorificados. Reinaremos com o Senhor, a gente já viu esses textos. Seremos herdeiros com Ele de todas as coisas. Tudo bem? Tá? A terra Ele nos dará por herança. Os humanos, aqueles que não são os que tiveram corpos glorificados, são os sobreviventes da tribulação, são mortais. Os que começaram foram salvos, mas ainda terão em si o quê? A natureza adâmica. Aí esses nascerão e morrerão. Mas com uma diferença. Algumas doenças que hoje matam facinho já vão ter sido resolvidas. Aí o cara não vai morrer, ele vai acabar mesmo, né? Igual que a gente estava, não morreu, ele vai acabar, né? Deu tempo dele. Agora a gente entende que vai haver um aumento da longevidade. Muitos estudiosos vão dizer que esse aumento da longevidade vai voltar àquela medida que acontecia antes do dilúvio. Vocês lembram disso? Quem foi que viveu mais? Matusalém. Viveu quanto tempo? Mais. 969 anos. Dá quase um milênio aí, né? Dá quase um milênio. Então, assim, do ponto de vista da vida humana, se isso acontecer, é bom lembrar assim, que Deus é que determinou que o número reduziria para quanto? Lembra que Deus determinou, vai reduzir para quanto? 120. Tá? Olha, eu acho que só uma pessoa viveu mais do que 120 anos. Vocês lembram de alguma pessoa que tenha vivido isso? Isso, teve uma mulher que eu fiquei sabendo que veio com 122. Agora, tem gente que está criticando eu li uma matéria que tem gente criticando o registro dessa mulher, que na época não era tão preciso. Então, bom, mas 122 anos. Gente, a gente não ouve mais. Não, mas só que a tendência é ser menos, né, que o pessoal fala, né? Vai que é um gatinho, né, o gatinho, né, então... É gato isso daí, né? Então pensa no seguinte, pessoal. Deus, ele fez essa redução na idade para 120 anos, por quê? Oi? Sim, por quê? Olha, o povo, ele é perverso nos seus desejos, eles só querem fazer o que é mal. Eu não vou deixar esse povo viver, senão, imagina... O Fernandinho Beiramar vivendo 969 anos. Vamos citar algo, né? Já pensou? Então Deus reduz. Reduzindo a idade humana, ele reduz o mal. Ok? Ele não extermina, mas deixa viver menos. Tudo bem, pessoal? No reino milenar, o meio ambiente vai ser reconstruído, então vai se tornar um ambiente melhor, tá? E toda a parte da ecologia vai ser transformada. Isso vai facilitar a repopulação da Terra e as pessoas, vai aumentar a expectativa de vida. Tudo bem? Passa para mim. Quem não vai participar? Aqueles que não ressuscitaram na segunda ressurreição e que não tomaram parte na primeira. Isso daí a gente já viu. Pode passar.
Agora, essa daí. Como vai ser o reino milenar? Vai ser um reino de paz. Vamos abrir lá em Isaías. Isaías 2:4. Irmão Isaac, abre para mim, por favor, Isaías 2:4. Ô Gui, abre para mim Isaías 9, de 4 a 7. Bia, abre aí em Isaías 32, 17 e 18. Joel, abre para mim. Joel, filho. Hoje nós temos o Pai, o Filho, só... Não, temos o Espírito Santo também. 33, não é isso? 33 de 5 a 6, tá? Eu vou pedir para o Joel, pai, cadê meu irmão? Isso, abre para mim Ezequiel 28, 26, por favor. Para a gente ser bem dinâmico aqui. Então vamos lá. Isaías 2:4. Olha que legal, né? Um reino de paz, não haverão exércitos, basicamente. Agora é interessante que, de alguma forma, Deus ele vai dividir novamente a terra em setores, nesse sentido, né? E não vai ter dificuldade entre um setor e outro. Ludê? Uma vez eu tive um sonho sobre isso, que o Lud está lembrando a gente. Gente, é um sonho meu, então isso daí não tem. Não escreve isso, por favor, tá? Senão foi um sonho escatológico que eu tive. Que o Lud está falando que governar com cetro de ferro, a ideia do cetro é essa ideia também do juiz, que vai determinar. O sonho era o seguinte: por causa da destruição, havia entre duas cidades havia um marco que dividia geograficamente essas duas cidades. Igual que tem ali em Monte Alegre, para Serra Negra, tá? E aí, por causa da tribulação, teve um terremoto e moveu esse marco. E aí, os dois prefeitos das duas cidades estavam querendo saber onde a gente vai pôr o marco. E um estava dizendo, eu acho que é aqui, e o outro estava dizendo, eu acho que é ali. Então vem o Senhor e determina, não, é aqui. Tá bom. Essa ideia de o Senhor vai governar e não vai ter essas disputas. Pode ter até dúvidas. Disputas não. Tudo bem, pessoal? Isaías 9, de 4 a 7. Do seu opressor, como no dia de Midian. Porque todo calçado daqueles que andavam no tumulto e toda a capa revolvida em sangue serão queimados, servindo de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o estabelecer e fortificar, em retidão e em justiça. Desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Olha que legal. Percebe aí? Tudo aquilo que foi manchado de sangue, tudo aquilo que estava sujo, tudo aquilo, queima. Queima aquilo tudo. E ó, gente, agora é paz. Agora não vai ter mais guerra, agora está tudo certo. Vamos reconstruir em paz isso aqui. Tudo bem, pessoal? Essa é a ideia. Ó, e aí o reinado de Jesus, esse reinado de paz que nunca vai acabar, tá?
O reinado de Jesus nunca vai ter fim. E ele realmente vai poder executar tudo aquilo que ele é. Ele que é um maravilhoso conselheiro, um Deus forte, Pai eterno, e é o príncipe da paz. Essa ideia do príncipe da paz também pode ser, ele é o principal da paz, né? Essa ideia também. Ele é aquele que mais controla, determina e estabelece a paz. Tudo bem? Isaías, qual que é agora? 11, não é isso? De 6 a 9. Quem que está? Eu pulei o Isaías 11? Pulei Isaías 11? Fala, Tó. No milênio. Bia, lê então 32. Olha que legal. Quando Deus estabelecer a justiça, vai gerar paz. Hoje o que que estabelece? Recurso. Recurso. Não é assim? O Supremo Tribunal diz, é ladrão. Não sou, isso é coisa política. Estão querendo me pegar. Não, ali quando Deus estabelece a justiça, vai acontecer paz. Ó, fechou, acabou. Estabeleceu a justiça, é assim, é aqui que tem que pôr o marco. Acabou. Legal, né? A justiça como alguém que vai revestir o governador, né? E a verdade. Gente, pensar na verdade no sentido de governo seria muito legal, né? Isaías 33, de 5 a 6. Oi? Não, vamos porque o tempo já está matando. Já. Percebe? Isso tudo é o reino milenar, pessoal. Isso não é o céu. Parece, né? Mas não é o céu. Percebe ali, ó, Sião, olha de novo Jerusalém como algo importante nesse contexto e tal. E, gente, ó, pensar que geograficamente é legal ter Jerusalém como centro do mundo, porque geograficamente ela é mais acessível mesmo, né? Ela está na ligação entre vários continentes ali. Então, do ponto de vista geográfico, é estratégico mesmo. Entenderam isso que eu quis dizer? Tá? E vai haver, então, um reino de justiça. Tem alguns textos que nós já lemos. Ah, faltou Ezequiel. Irmão, por favor, lê para mim Ezequiel 28, 26. Olha que legal, que benção. Isso daí, ó, o pessoal vai começar a ter uma vida mais segura, mais calma. Vou construir minha casa, eu vou plantar uma vinha. Interessante isso, né? Vamos cuidar de uva. Quando estava falando com o irmão Isaac da uva, que para você comer ela tem que dar 3 mordidas, o tamanho da uva. Né? Vai ter uma dessa lá no meu pomar, hein? E o reino de justiça também. A terra vai ser repovoada, a gente já falou sobre isso. Passa para mim. Outra coisa, a presença de Deus. Deus vai estar presente. Ezequiel fala muito sobre isso. Sabe aquele fala, existe um rio, Senhor, que flui do teu grande. Sabe essa música? Essa música é escatológica, pessoal. Quando que vai acontecer isso? Deus vai ser esse rio que a bênção, a vida vai fluir. É no reino, tá bom? Vai ser retirada a maldição sobre a criação. Que maldição, pessoal? Aquela maldição, não só aquela por causa
do que Adão fez, mas toda aquela repercussão que aconteceu quando Deus fala para Adão: Adão, você comeu do fruto, porque você comeu do fruto, maldita é a terra por tua causa. Nesse momento do reino, não vai precisar mais ter essa maldição sobre a terra. O Senhor Jesus Cristo revoga essa maldição, ela retira essa maldição. Aí acontece lá Isaías 11. Alguém abre para mim lá, Isaías 11, de 6 a 9. Lê para mim então. Já vem aqui rapidinho, porque o pessoal de casa não deve estar ouvindo. Isaías 11, de 6 a 9. Vamos lá. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa passarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Olha que legal. Isso vai acontecer na terra, isso vai acontecer no reino. Engraçado isso, né? Às vezes a gente já fica preocupado quando o cachorro está comendo para a gente pôr a mão, né? Imagina a criança, o nenenzinho, imagina o Jonatas metendo a mão dentro da toca da cobra. E não vai ser picado. Gente, essa é a confusão que o TJ vai fazer em relação... Parece tão bom, imagina que o céu vai ser melhor. Sabe por que o céu vai ser melhor? Por quê? Oi? Hã? Não, mas já vai ter bastante paz aqui na terra. Mas por que o céu vai ser melhor? Ah, porque vai ter justiça? Não, mas vai ter justiça também aqui. Mas por que o céu vai ser melhor? Oi? Tem a ver com a vida eterna? A gente vai ver um pouquinho que as curas das doenças e deformidade vai ser resolvida e você vai ter acesso à árvore da vida. Mas por que no céu vai ser melhor? Pô, não vai ter doença, a gente vai poder viver bastante. Por que no céu vai ser melhor? Oi? Porque não vai ter mais a natureza pecaminosa. Aí não vai existir mais pecado. Porque agora ainda existe pecado nesse momento? Existe aonde ele? Oi? Não, nos nossos não. Nessa hora a gente já não vai estar com natureza pecaminosa. Nesse momento histórico, onde é que vai estar o pecado? Vai estar no coração daquelas pessoas que sobreviveram, que estão repovoando a terra, e vai estar onde também? Está lá no inferno esperando para ser solto. O diabo. Ele ainda existe. Percebe a diferença básica aí entre essa terra e a nova terra, o novo céu? Um detalhe importantíssimo, gente. Isso será retirado da história. Não haverá mais pecado no universo. Isso aí faz diferença ou não? Tá? Então vai acontecer também essa retirada da maldição sobre a criação, vai acontecer essas coisas bonitas, não vai ter mais aquela guerra entre ser humano e animal, tudo bem? E haverá um avanço na medicina de forma... Primeiro avanço na medicina, acabaram todos os planos de saúde. Pô, ninguém vai falar um aleluia aí, então. Entendeu? Muitas doenças vão desaparecer. Tudo bem? E, de alguma forma, as deformidades físicas também. Interessante isso, né? Passa para mim. Então, a importância do milênio no contexto escatológico é que muitas dessas são profecias. Isaías não se cumpriu ainda. Vocês perceberam, pessoal? Esses textos de Isaías, tem mais, só que desses que a gente leu, você percebeu que tem texto que não se cumpriu ainda?
são textos que precisam se cumprir aqui na terra. Não é para o céu. E não é para a nova terra, é para agora. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Seus cumprimentos necessitam que sejam realizados fisicamente. Um minutinho então só para terminar. Gente, eu vou ter que passar correndo, tá? Pelo milênio. Vocês conseguiram perceber que vai ser algo bom? Vai ser muito bom. É pena a gente não ter mais tempo para falar. Mas vai ser de justiça, vai ser de paz, muita prosperidade. Essa questão também, pessoal, você vai ver essa ideia, várias vezes vai ser falado nas profecias que falam sobre o milênio, sobre essa questão das espadas que serão convertidas em arados, né, das lanças que se converterão em enxadas, vão ser derretidas para construir. Me parece que o que Deus está querendo fazer, e é isso que a história nos ensina, que Deus ele quer voltar àquele projeto inicial que ele tinha lá para Adão. Qual que era a ordem que Deus deu para Adão? Era para cuidar do jardim de Deus. Não era isso? Deus então ele restabeleceu, a sua ordem não mudou. Continua sendo essa, só que hoje o homem não tem como fazer isso. Ele então permite que o homem volte para cumprir isso. E gente, pensa bem. Você acha que a vida do homem do campo é uma vida ruim ou boa? Pensando aqui, vamos pensar do homem do campo, o dono da fazenda. É boa ou é ruim? É boa. É ruim para quem trabalha por causa do sofrimento que muitas vezes o Senhor coloca sobre ele. O Senhor, a pessoa, né, o chefe, tá? Às vezes põe o cara lá, o cara que está colhendo café, põe o cara para dormir no galinheiro. Eu já vi isso em Serra Negra, pessoal. Agora imagine no reino milenar isso não acontecendo. Todo mundo sendo tratado com dignidade. Qual que é a nossa função? Vamos lá, vamos plantar, vamos cuidar da terra, vamos cuidar da nossa família. Está na hora de colher? Vamos colher. Vamos distribuir a safra. Irmão. Você percebe que Israel, ele não usufruiu de toda aquela terra que Deus determinou para ele. E quando Israel obedecia às regras, ele prosperava, né? Uma regra importante que vale a pena a gente observar, e foi por isso também que Israel foi aprisionado, é porque Israel não guardava o descanso sabático da terra. Ele não descansava no domingo. E ele não fazia, no sábado, obrigado. E ele não fazia a terra descansar no sábado, no ano do sábado, que era o 7º ano. Era para você fazer a colheita no 6º e no 7º não era para plantar. Israel fez isso 10 vezes. E por causa disso ele ficou 70 anos no cativeiro. Tá? Então vale a pena a gente... E Deus fala, ó, é por isso que vocês vão ficar cativos. Detalhe, tanta coisa que Deus podia estar lembrando, né? A idolatria, blá, 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 blá. Isso tudo Deus suportou. Mas o descanso sabático, para Deus, isso não, isso é lei. Afetou a terra. Imagina no futuro, isso tudo sendo respeitado. Né? Eu lembro de uma história sobre o reino milenar, que o cara ele plantou e ele foi visitar um amigo que ele tinha conhecido no passado. Que passado era esse? É a era atual. Eles tinham sido membros da mesma igreja no passado. Só que hoje um estava numa cidade e outro estava em outra. E aí o cara recebe aquele amigo, aí vai mostrar, e aí passam dias, e é tempo de festa, e aí mostra a colheita, e mostra as máquinas, mostra tudo. Esse ambiente de paz, né? Uma família visitando a outra, sendo recebido com festa. Essa é a ideia do reino milenar.
Pode, rapidinho, irmã. Não, isso está fora do contexto. Ali o descanso que Deus está determinando é um descanso físico, não espiritual. E para Deus ainda é pecado você... Ele coloca essa regra, é claro. Você vai trabalhar 6 dias e um dia você vai descansar. Não é para você trabalhar. Você vai separar aquele tempo para fazer uma santa assembleia, para adorar o Criador que está te dando produtividade, está te dando saúde. É um tempo de contemplação, renovação, recriação e reconstrução. Essa regra ela continua valendo hoje, ela não foi revogada. Importante. Na outra aula, então, não será semana que vem, porque semana que vem a gente vai estar no retiro. A gente já está chegando no final, hein, pessoal? Da escatologia. Claudete. Então, a regra é 6 dias você trabalha e um dia você descansa. A palavra sabat é descanso. Tá? Agora, por que a igreja estabeleceu domingo? Porque foi o dia que o Senhor Jesus ressuscitou. Isso é importante porque é o seguinte, também não é assim, eu escolho o dia que eu vou tirar de descanso. Não, eu vou estar junto com a igreja no dia de descanso. E se o dia de descanso é domingo? Isso, então, aí eu entendi. Só tô, além de confirmar isso que a irmã está falando, estou cobrindo um outro ponto importante, né? Que não mudou porque a gente quis mudar, mudou porque foi o dia que o Senhor Jesus ressuscitou. Pessoal, eu quero fazer aqui uma reflexão. Eu quero encerrar a aula com essa reflexão. Olha quanta coisa Deus está preparando para a gente. Pensa no reino milenar, que isso seja uma motivação para você fazer o que é certo. Pessoal, cuidado. Ontem na festa de 15 anos, o Yuri falou sobre isso. Para que você serve? Para que nós servimos como seres humanos? O Salmo 150 nos dá um resumo, né? Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. A nossa função é glorificar a Deus. Pessoal, presta atenção. Nós não vivemos hoje no reino de Deus. Hoje nós somos embaixadores. Onde fica o embaixador? No seu país? Ele fica no país estrangeiro. Hoje nós somos embaixadores. Irmãos, atenção, essa não é a nossa terra, pessoal. Nós somos forasteiros aqui. Presta atenção, Serra Negra não é só a terra. Eu estou falando isso para alguns que gostam de dizer que são serranos. Não tem problema em dizer que é serrano. Só lembra que se você é crente, você abdicou dessa nacionalidade e você adquiriu uma segunda mais importante. A nossa cidade não é Serra Negra. A nossa pátria não é mais terrena. A nossa pátria é celestial. A nossa cidade é a cidade santa. É lá que nós descansaremos. É lá que é o nosso local. Então, gente, atenção, cuidado. Sabe por quê? Porque as relações familiares, elas podem atrapalhar a nossa fidelidade ao Senhor. O Senhor Jesus Cristo já disse, aquele que não aborrecer pai, mãe, irmão, irmã, esposa e ainda sua própria vida, por amor de mim, não pode ser meu discípulo. Nós vivemos numa cidade com bastante tradição familiar. Por um ponto isso é bom. Mas o outro problema é que algumas pessoas não querem servir ao Senhor na sua potência máxima por causa da sua família. Cuidado, pessoal. Cuidado, tá? Nossa terra, nossa nação,
ela se manifestará. Hoje nós somos afugentados, somos minoria, somos zoados, mas um dia nós sobreviveremos e viveremos de verdade, em abundância. E um dia quem estará sobre as nações seremos nós. Meus irmãos, não desviem o seu olhar dessa realidade. Não desvie o seu olhar da verdade de que essa vida vai passar, de que não é aqui que você tem que ajuntar tesouro, que não é aqui que você tem que ajuntar um armário cheio de roupa, que não é aqui que você tem que ter uma conta bancária poupuda. Não gaste pestana para isso, porque a nossa pátria é essa, o nosso reino é esse. Esse é o reino de Deus e é o reino que nós fazemos parte. Nós não somos deste mundo e o mundo vai odiar a gente. Quando o mundo começar a bater palma para o que a gente está fazendo, preocupem-se, porque significa que a gente está fazendo alguma coisa errada nesse sentido. Tudo bem? Pessoal, é um desafio para você, porque eu sei que todos nós aqui queremos o conforto das nossas famílias. E eu sei, eu estou dentro do grupo. Eu sinto isso que você sente. Mas, irmãos, devemos cultivar uma atitude de vida simples, porque esse aqui é um lugar de temporaneidade, é um lugar de passagem. É temporário, não é definitivo não. Cuidado, pessoal. Como você olha para o dinheiro, como você olha para a igreja. Hoje a igreja é a grande embaixada desse reino aqui na terra. É esse aprisco, é esse lugar de refúgio. A gente está sofrendo lá fora, vem buscar asilo aqui dentro. Vem ser abraçado aqui dentro. Essa é a função da igreja hoje. Cuidado para você não começar a dar mais ênfase na sua vida ao trabalho, ao dinheiro, ao vizinho, aos amigos, e esquecer do reino que é eterno. Muito cuidado. O que nós estamos fazendo aqui vai ecoar na eternidade. Pessoal, a gente precisa ser uma igreja unida, uma igreja trabalhadora. Quando a gente pensa nessa construção, ele é algo estratégico para a gente poder implementar uma série de projetos aqui da Embaixada de Deus nessa cidade. Quando a gente pensa que a gente quer fazer movimentos aqui para evangelizar, que a gente quer trazer equipe, que a gente quer sustentar o pastor que está lá numa embaixada lá em Portugal, na Itália, na Espanha, a gente quer investir nisso. Pessoal, a gente está investindo naquilo que é a única coisa que a gente pode fazer durante essa era, que é pregar o evangelho. Nas outras eras, essa não será a nossa missão. Muito cuidado para você dividir a tua lealdade, para você se envolver em negócios dessa vida e não satisfazer aquele que te arregimentou. Cuidado. Precisamos ser aquela igreja trabalhadora. O que eu ganho, quem precisa de ajuda é para sustentar minha família, minha igreja em missões. É isso. Veja o que você tem. Se eu tenho 2, eu vou doar. Se eu tenho mais do que eu preciso, eu vou compartilhar. Eu quero viver para o reino de Deus, que hoje se manifesta através da igreja. Tudo bem, pessoal? Estamos juntos nessa? Estamos juntos nessa? Vamos ganhar? Vamos, com certeza. Agora, hoje depende do nosso trabalho. Se você entende que é um cidadão do reino e tem uma responsabilidade em relação a isso, fique de pé onde está, assumindo a sua responsabilidade diante de Deus. Deus, ele está avaliando o nosso coração. Ele sabe quem é cidadão dele ou não. Thaís, vem aqui, eu vou pedir para você orar nesse momento. Orar pelas nossas vidas, para que a gente aproveite bem esse tempo que Deus está dando para a gente. Por favor. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de estarmos em Tua casa,
ouvindo da Tua palavra, Senhor, que é tão importante e necessária para a nossa vida, Pai. Que o Senhor possa nos ajudar, ó Deus, a entender verdadeiramente, Senhor, o que o Senhor tem reservado para nós. E a importância da nossa missão aqui, Senhor, para com os Teus planos e para com as pessoas que não Te conhecem ainda, Senhor. Usa a nossa vida, ó Pai, para que possamos glorificar o Teu nome, para que possamos fazer o que o Senhor gostaria que nós fizéssemos, ó Deus. Abençoa o Teu povo, ó Pai. Quebranta o coração para que todos nós possamos entender, Senhor, e praticar. Para que possamos ser exemplo, Senhor, da Tua palavra aqui na terra, ó Deus. Muito obrigada, Senhor. Tem misericórdia de nós e continue conosco no resto da nossa programação hoje, ó Pai. Muito obrigada, em nome de Jesus que agradecemos e oramos. Amém. Amém. Obrigado, irmã. Podem sentar, irmãos. Vira.